Eu quero apresentar aos senhores o nosso próximo palestrante, Dr. Leonardo Rolim, que é um dos grandes nomes do país nas áreas de previdência e orçamento. Ele possui mestrado em direção e gestão de planos e fundos de pensão pela Universidade de Alcalá, na Espanha, e é especialista em administração e políticas públicas. Desde 2023, atua como consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, especializado nas áreas de previdência, trabalho e assistência social. Ocupou por diversas vezes o cargo de secretário de Previdência no Ministério da Previdência Social e no Ministério da Economia. Presidiu o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entre os anos de 2020 e 2021. Ele tem ainda um vasto histórico de atuação em órgãos de cúpula federais, tendo sido vice-presidente da Conferência Interamericana de Seguridade Social e presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social. Senhores, quero que recebam com muitos aplausos Leonardo Rolim. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês para falar. Na verdade, a PEC 66 ela se transformou na Emenda Constitucional 136, né? Ela foi já promulgada há alguns meses e ela está já na conclusão da sua regulamentação. Então, nós vamos falar aqui então um pouco sobre o que traz a Emenda Constitucional 136, sobre a regulamentação que cada um tem que fazer, o que ela traz de benefícios para cada município. Ela beneficia todos os municípios do Brasil, uns mais, outros menos, dependendo do tema que ela aborda. Além disso, vou falar um pouquinho sobre um dos temas que está na Emenda Constitucional 136, que é os regimes próprios de previdência social dos municípios. Não sei onde é que tem que apertar aqui para... Não. Opa, agora sim. Então, a Emenda Constitucional 136 ela tem impactos em diversas áreas, como eu falei, na contribuição dos municípios para o regime geral de previdência social, nos regimes próprios, em precatórios e também em desvinculação de receitas. Dependendo do tema, o impacto para os municípios ele dura de 5 a 30 anos. O impacto total foi estimado só para os municípios, fora o impacto que também tem em algumas medidas para os estados e para a própria União, em R$1,5 trilhão de reais. Acho que nenhuma outra emenda constitucional teve impacto tão grande para a situação fiscal dos municípios quanto a Emenda Constitucional 136. Não por acaso ela era chamada da PEC da sustentabilidade fiscal dos municípios. Então, como eu falei, ela trata de 4 temas: regime geral de previdência social, regimes próprios, precatórios e desvinculação de receitas. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um desses temas. Então, em relação ao regime geral, depois eu vou falar um pouco mais sobre a aplicação, mas aqui em relação à regulamentação. Em relação ao regime geral, o tema que acho que é de interesse de mais da metade aqui dos municípios presentes, dos municípios aqui da região, nós temos 8 que têm regimes próprios e o restante está no regime geral, mais da metade. Então, para os municípios que estão no regime geral e têm dívidas, ela traz um alívio importante, né, de um parcelamento especial dessas dívidas, que eu vou explicar depois um pouquinho melhor. E esse parcelamento especial ele já está regulamentado. Foi regulamentado pela Receita Federal, pela Instituição Normativa 2283, de 2025, e foi regulamentado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, pela portaria
2.212 de 2025. Porque, dependendo da situação da dívida do município, ela pode estar sob gestão ou da PGFN ou da Receita. Se é uma dívida que está na esfera administrativa, quem administra essa dívida é a Receita Federal. Se ela foi ajuizada, se transformou em dívida ativa, está sob gestão da PGFN. Então, o município pode ter, inclusive, uma parte da dívida sob gestão da PGFN e outra sob gestão da Receita. Nesses casos, a gente está tendo um problema, porque, aí eu já vou antecipar um detalhamento, um dos pontos importantes da Emenda Constitucional 136, no que diz respeito ao parcelamento especial, é que ela limita a parcela mensal a 1% da receita corrente líquida média mensal do município no ano anterior. Então, se o município, o que é que foi feito? Na norma da Receita e na norma da PGFN, foi colocado 1%. Se o município tem uma parcela da dívida com um e outra parcela com a gestão do outro, pode chegar até 2%, né? Cada um no limite de 1%, e, portanto, estaria, na nossa avaliação, descumprindo o que diz a Emenda Constitucional 136. A CNM acionou os dois órgãos, já teve algumas reuniões preliminares, tem uma reunião agendada para a próxima semana com a Procuradora-Geral da PGFN, e a gente espera que se encontre uma solução para essa situação. Mas, assim, independente disso, está aberto o prazo para quem quiser fazer o parcelamento especial, que eu vou explicar daqui a pouco um pouco mais sobre ele. Em relação aos regimes próprios, quem normatiza e acompanha a gestão dos regimes próprios é o Ministério da Previdência Social. Em relação a regimes próprios, tem dois itens que estão na Emenda 136, que também vou falar daqui a pouco, que também precisavam de regulamentação. Uma é o parcelamento especial do regime próprio. A gente vai ver aqui, tem 3 municípios aqui na região que têm dívidas junto a seu regime próprio, que podem ser reparceladas, dando um alívio fiscal para o município. E o outro é o Programa de Regularidade Previdenciária. Os dois já foram regulamentados pelo Ministério da Previdência Social. No caso da regularidade previdenciária, é um tema importantíssimo para mais de 1.000 municípios do Brasil. São aqueles municípios que ou não têm o certificado de regularidade previdenciária, ou têm ele pela via judicial. Então, aqueles que tinham pela via judicial, a nível nacional, era em torno de 700 municípios, eles iriam todos perder esse certificado por conta de eles terem base em uma tese de que haveria necessidade de ter previsão constitucional. Só que essa previsão constitucional passou a existir de fato com a Emenda 103, e o Supremo reconheceu em final do ano passado. Portanto, todos os CRPs judiciais iriam cair. Com a Emenda 136 foi criado o Programa de Regularidade Previdenciária, que vai dar um prazo, né, de até 2 anos. No momento que o município adere, já ganha de imediato 6 meses e vai ganhando prazos adicionais de acordo com algumas medidas que ele foi implementando. Só que aqui na região, os 8 municípios que têm RPPS, nenhum tem CRP judicial. Então, todos de parabéns, todos têm CRP administrativo, o que é muito raro. Eu nunca tinha estado em uma reunião com mais de 5 RPPS para nenhum ter CRP judicial. Na média, quase metade dos RPPS tem CRP judicial, e se somar com os que não têm CRP, que é a situação pior ainda, não conseguiram na justiça e também não tem administrativo, mais da metade, ou não tem CRP, ou tem CRP judicial. E aqui os 8 RPPS da região, todos eles têm CRP administrativo. Então, essa segunda parte não interessa em função da boa gestão dos RPPS aqui no que diz respeito à regularidade previdenciária. Mas, em relação ao parcelamento da dívida, 3 sim têm dívidas que vão ser beneficiadas pelo parcelamento especial. E, em relação à regulamentação, temos o outro ponto importante, que é precatórios.
A maior parte dos municípios brasileiros tem dívidas de precatórios. Dos 5.500, 4.500 têm dívidas de precatórios. E essas dívidas vêm crescendo ano a ano, mesmo os municípios pagando um valor substancial. No ano passado, os municípios pagaram em torno de 12 bilhões em precatórios. E a dívida de precatórios, antes desse pagamento, era 89 bilhões. Sabe quanto ficou a dívida no final do ano passado, depois desse pagamento? Mesmo pagando 12, ela não reduziu, ela aumentou, foi para 105 bilhões. Por quê? Mesmo pagando um volume considerável, essa dívida aumentou, por duas razões. Primeiro, que surgiram novos precatórios. É um movimento de uns anos para cá que tem sido muito forte, principalmente precatórios de servidores públicos. E a outra razão, os juros. Os juros de precatórios, antes da emenda 136, era Selic. Selic em 15% ao ano, só o juro de 89 aí, já dá mais do que o que foi pago, já dá aí uns 13 aproximadamente. Então, e a emenda 136, ela muda o critério de correção, tirando a Selic para IPCA mais 2% ao ano, que hoje daria menos de 7%, ou seja, menos de metade do que o juro se fosse pela regra antiga. Veja que só em um ano isso aí já daria um ganho para os municípios, a nível nacional, na casa aí de uns 8 bilhões de reais. Só a mudança na regra de aplicação dos juros. Bom, continuando, aí eu já acabei antecipando um pouco, falando sobre as medidas. Então, em relação aos RPPS, nós temos 3 medidas importantes. A primeira é o parcelamento especial. Então, os municípios que têm dívidas de contribuição patronal junto aos seus RPPS, eles podem juntar todas essas dívidas em uma só. Então, tem municípios que têm 5, 6 parcelamentos diferentes, alguns em prazos diferentes, alguns, inclusive, em prazos de 60 meses. Porque depois da emenda 103 de 2019, os parcelamentos ficaram limitados a 60 meses. Então, tem gente que tem um parcelamento 240, que foi feito lá em 2017, tem outro que foi feito em 2020, de 60 meses. Aí surgiu uma nova dívida em 24, fez um outro de outros 60 meses. Então, é uma situação bem complexa. Então, o que é que a emenda constitucional 136 faz? Junta tudo em uma dívida só e parcela em 300 meses. Essa é a lógica do parcelamento especial de regime próprio. É muito parecido do regime geral, sendo que o do regime geral tem alguns ganhos a mais para os municípios, que no caso do regime próprio não dá para colocar, porque geraria déficit atuarial. E você não pode gerar déficit atuarial, você está descumprindo um princípio constitucional do equilíbrio financeiro atuarial dos RPPS. Então, a taxa de juros tem que ser, no mínimo, a meta atuarial, e a prestação tem que ser a prestação que deu quando você divide a dívida por 300. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação ao PASEP. Esse é um ganho para todos os municípios e também para os estados que têm regimes próprios. A Receita Federal, com base em pareceres, cobrava PASEP sobre todas as receitas do regime próprio, sobre a contribuição patronal, a contribuição do servidor, a insuficiência financeira, no caso daqueles que têm déficit financeiro, a compensação previdenciária e, inclusive, sobre as receitas financeiras das aplicações no mercado. Então, apesar do nosso entendimento, não ter base para essa cobrança. Então, o que é que fez a emenda 136? Deixou claro que o PASEP só pode ser cobrado sobre as receitas administrativas da entidade gestora do RPPS, a chamada taxa de administração, que corresponde a uma pequena parcela das receitas, que não é, de fato, uma receita que vai gerar pagamento de benefícios previdenciários, sim uma receita, de fato, para a operação da entidade gestora. Isso vai, a nível nacional, gerar uma economia para os municípios na casa de quase R$ 1 bilhão por ano.
Isso fora a economia para os estados, que também é substancial. E a terceira medida, que eu já expliquei, é o plano de regularidade previdenciária, que eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque nenhum dos municípios aqui presentes precisa. Esse, normalmente, no tema Previdência, é o que mais surge dúvida: como é que eu faço para aderir, o que é que eu tenho que fazer, quais compromissos que eu tenho que assumir. Se alguém quiser saber por curiosidade, depois da palestra, eu estou à disposição para explicar, mas eu acho que não é necessário a gente perder tempo, já que nenhum município presente aqui vai precisar do plano de regularidade previdenciária. Bom, em relação ao regime geral de previdência social, então, da mesma forma que no regime próprio, nós também criamos, na emenda 136, um parcelamento especial, sendo que, no caso do regime geral, tem alguns ganhos adicionais para os municípios. Da mesma forma, o parcelamento especial é em 300 meses. Porém, a parcela é limitada a 1% da receita corrente líquida. Se, ao dividir a dívida por 300, a parcela ficar maior, então, a parcela vai estar limitada a 1% da receita corrente líquida. E aí, nesse caso, como a parcela vai ficar menor do que o que seria necessário para pagar a dívida, então vai sobrar um resíduo no final. Esse resíduo, no final, ele vai ser dividido em mais 60 parcelas. Ou seja, na prática, o parcelamento especial do regime geral é em 360 meses. Porque você tem esses 60 meses a mais para o resíduo que ficou. Um detalhe importante: antes de fazer essa conta e dividir por 300, você vai abater uma parcela da dívida. Então, 80% dos juros e multas são abatidos. Além disso, 40% dos encargos legais e 25% dos honorários advocatícios, no caso da dívida ajuizada, né? O honorário advocatício e os encargos legais, eles só ocorrem na dívida que está sob gestão da PGFN. Na da Receita tem só as outras duas partes. Então, a tua dívida era, vamos dizer, sei lá, 10 milhões de reais, provavelmente ela vai cair para uns 6 depois que fizer esses abatimentos. E aí é em cima desses 6 que você vai dividir por 300 para ver se vai ficar maior ou menor que 1% da receita corrente líquida. Se ficou maior, vai estar limitado a 1% da receita corrente líquida. Bom, além disso, no caso das dívidas do regime geral, também é feita uma mudança na regra de aplicação de juros daqui para frente. O juro daqui para frente deixa de ser a Selic, que aqui também, assim como nos precatórios, a taxa de juros era a Selic. Ela vai ser IPCA mais um adicional, dependendo do quanto o município puder antecipar dessa dívida. O município vai ter um prazo de 18 meses para antecipar uma parcela da dívida. Se ele antecipar 20% da dívida, nesse prazo, não é de imediato, é em 18 meses, ele não vai pagar juro nenhum, vai pagar só IPCA. Se ele não consegue antecipar 20%, mas consegue 10%, ele vai pagar juro de apenas 1% ao ano, além do IPCA. Se ele antecipar 5% da dívida ao longo dos 18 meses, ele vai pagar IPCA mais 2% ao ano. E apenas se ele não puder antecipar nada, ele vai pagar aí o juro máximo, que vai ser IPCA mais 4% ao ano. Mesmo assim, ainda muito menos do que a Selic, né? Então, IPCA mais 4, que seria a hipótese de maior juro, daria hoje aí na casa de 8,5% ao ano, enquanto a Selic está em 15%. Então, ainda é uma grande vantagem, mas se o município tiver condição de antecipar alguma coisa, recomendo que antecipe. E só lembrando que não precisa ser todo de uma vez. E essa antecipação não necessariamente tem que ser em dinheiro. Essa antecipação pode ser em imóveis, pode ser em dívida ativa do município, pode ser em receitas futuras que o município tenha a receber, por exemplo, receita de royalties de petróleo, ou de energia, ou de mineração. Então, o município que puder antecipar alguma coisa, eu recomendo, porque vai pagar um juro menor.
Bom, passando então para a parte de precatórios. Como é que era o processo de quitação de precatórios antes da emenda 136? Então, você tinha o precatório de execução normal e de execução extraordinária, e você tinha um prazo onde ficava o estoque, esse estoque que eu falei que era de 89, que passou para 105 bilhões, e que, de acordo com a última emenda constitucional, de vez em quando a gente tinha uma emenda constitucional que empurrava esse prazo para frente, de acordo com a última emenda constitucional, o prazo estava, para zerar esse estoque, estava em 2029. Tinha município que, para zerar esse estoque até 2029, ia ter que pagar por ano mais de 25% da sua receita corrente líquida. Porque tinha municípios que o déficit de precatório era mais de 100% da receita corrente líquida, ou seja, era completamente inviável. Alguns tribunais, inclusive, já reconhecendo essa inviabilidade, estavam limitando o pagamento a 5%, mesmo sabendo que iria descumprir a Constituição ao não conseguir liquidar esse estoque em 2029. Era o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que estava limitando a 5%. Mas, vez por outra, vinha uma decisão de sequestro de recursos. Acho que a maioria dos prefeitos passou por alguma situação parecida com essa. De repente, você tem que ter um planejamento de despesa que é completamente destroçado ao haver um sequestro de uma parcela do teu orçamento para pagar um precatório. Isso era algo, infelizmente, muito comum. Então, o que é que a emenda 136 faz? Ela acaba com esse prazo, não existe mais um limite porque esse limite, cá entre nós, nunca foi algo factível, nunca foi algo real, e cria limites de pagamento dos precatórios anual de acordo com o tamanho do estoque. Quanto maior o teu estoque, maior o percentual que você vai pagar para não acumular uma dívida muito grande. Quanto menor o teu estoque, menor o percentual que você vai pagar. Com isso, você consegue ter um planejamento e não afetar as políticas indispensáveis para a sociedade para liquidar precatórios. Então, foi feita uma definição de faixas. A primeira faixa é até 15%, então quem tem estoque de precatório até 15% da receita corrente líquida vai pagar 1% da receita corrente líquida de precatórios. Quem tem de 15 a 25, 1,5%, 25 a 35, 2%, e vai crescendo sucessivamente até chegar a 5% da receita corrente líquida para aqueles que têm mais de 85% de estoque de precatórios, mais de 85% da receita corrente líquida, ou seja, aqueles em situação mais crítica vão pagar 5%. Então, se surgem novos precatórios, então, o que é que vai acontecer? No ano seguinte, você vai mudar de faixa e vai pagar mais, de tal forma para não acumular um volume muito grande de precatórios. Essa é a lógica. Mas você vai ter sempre um planejamento, não vai ter as surpresas que a gente tem hoje, que inviabilizam o planejamento fiscal dos municípios. Além disso, como eu já falei, os juros de precatórios deixaram de ser IPCA para deixaram de ser Selic para ser IPCA mais 2% ao ano. Aí um detalhe importante, a partir de quando começa a valer essas faixas? A partir deste ano. Isso, na nossa avaliação, sempre teve claro no texto da emenda 136, porém, alguns tribunais estavam entendendo que havia um princípio de anualidade, que não está escrito em lugar nenhum na Constituição, em relação a precatórios, e que essas regras só valeriam a partir do ano que vem. Um deles, inclusive, era o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tanto que o município de São Paulo, o município de São Bernardo, foram ao CNJ, a CNM também foi ao CNJ, e aí o CNJ editou uma norma
provisória, porque ela ainda está regulamentando a aplicação da emenda 136 na parte de precatórios, explicando para todos os tribunais do Brasil que a aplicação desses limites é imediata, ou seja, já vale em 2025. Bom, por fim, o outro tema também de grande relevância fiscal para os municípios da emenda 136 é a desvinculação de receitas. A desvinculação de receitas é algo antigo, né? Só que ela vencia em 2024. A desvinculação começou primeiro com a União, depois foi ampliada para estados e municípios. E o último ano vigente seria 2024. Então, veio a reforma tributária e prorrogou essa desvinculação de 30% das receitas até 2032. Porém, nós tivemos dois problemas aí. O primeiro é que essa desvinculação ela ficou limitada a impostos e taxas, ou seja, não englobou as contribuições, que para muitos municípios é muito importante. Por exemplo, a contribuição sobre iluminação pública. Ela ficou vinculada, não entrou nessa desvinculação dos 30%. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, nos primeiros anos da gestão atual, seria muito importante ter uma desvinculação maior para ajustar as contas dos municípios. Daí, a emenda 136 fez esses dois ajustes. Primeiro, corrigindo e acrescentando a desvinculação das contribuições. Segundo, para 2025 e 2026, ao invés da desvinculação ser 30%, é 50%. Só a partir de 27 até 32 é que ela volta a ser de 30%. Além disso, está sendo desvinculado o superávit financeiro de fundos, exceto os fundos de saúde, educação e previdência. Então, se você tem um fundo que tem receitas vinculadas, mas você não gasta todas as receitas, isso é comum. Então, o que é que acontece? Aquele fundo fica ali acumulando recursos o tempo inteiro. E, muitas vezes, faltando dinheiro para coisas muito importantes para o município e aquele dinheiro parado ali naquele fundo. A partir de agora, o saldo financeiro de um fundo, ao final do ano, no ano seguinte, ele está totalmente desvinculado para o município gastar naquilo que ele entender que é mais importante. Bom, aí já continuando no tema legislativo, mas saindo um pouco, né, da emenda 136, que a gente já viu ela como um todo, vou falar aqui rapidamente de um outro ponto preocupante, aí ao contrário, que pode trazer despesas substanciais para os municípios, que é a aposentadoria especial dos agentes comunitários em saúde e agentes comunitários em endemias. O Congresso está ali disputando quem aprova a maior benesse para esse grupo. Então, a Câmara aprovou a PEC 14/2021, que, por exemplo, cria aposentadoria especial aos 52 anos para o homem e 50 para a mulher, e com integralidade e paridade. Inclusive no regime geral, que nunca teve integralidade e paridade para ninguém em época nenhuma. E nos regimes próprios também, que acabou desde 2003, né? Quem ingressou a partir de 2004 não tem direito à integralidade e paridade, mas para os agentes comunitários de saúde vai ter integralidade e paridade. E isso traz um impacto fiscal enorme, além de, para mim, pior do que o impacto fiscal, é o precedente, é o risco jurídico que cria de outras carreiras quererem o mesmo. Né? Se a gente comunitário de saúde vai ter todos esses privilégios, por que um médico e um enfermeiro, que são muito mais expostos a riscos que eles, não vão querer a mesma coisa? E não vão conseguir na justiça a mesma coisa. Então, é algo muito preocupante. O PLP é ainda pior do que a PEC. Que a PEC, por exemplo, ela dá integralidade e paridade só para aqueles que já ingressaram hoje. Para os futuros, não tem integralidade e paridade. Pelo menos ela cria um marco.
O PLP não, é para todos. Para quem ingressar daqui a 20 anos, vai ter integralidade e paridade, de acordo com o PLP 185. Então, assim, é um tema que vocês precisam ficar atentos, falarem com os seus parlamentares. Ontem mesmo eu estava lá na Câmara, e estava repleto de agentes comunitários de saúde, fazendo um lobby gigantesco, uma pressão imensa para que a Câmara aprove esse projeto que o Senado aprovou. A Câmara aprovou a PEC e o Senado aprovou o PLP. E agora eles estão forçando a Câmara a aprovar o PLP, que aí sim ele iria para a sanção presidencial. A estimativa de impacto é de 70 bilhões com a PEC e 103 com o PLP. Como eu falei, o PLP ele é regra permanente. E mesmo aquelas aposentadorias que vão ser no futuro, para os municípios que têm RPPS, o impacto é imediato, porque já gera déficit atuarial hoje. O déficit atuarial ele olha a defasagem entre receita e despesa nos próximos 75 anos. E você vai ter que pagar já de imediato o déficit atuarial. Então, é algo bem preocupante. Então, a gente traz aqui uma notícia boa, mas também traz uma notícia ruim e preocupante. A gente precisa atuar. E, além desse impacto, para mim, pior é o risco que ele cria. Se outras carreiras, como esses exemplos que eu dei, de enfermeiros e médicos, pegam o mesmo benefício, o impacto provavelmente vai ser 2, 3 vezes isso. Bom, para concluir, eu vou falar um pouquinho de regime próprio. Aqui vai ser mais interessante para os 8 municípios que têm regime próprio aqui na região. Esse quadro eu costumo apresentar sempre para mostrar o desafio da transição demográfica que o Brasil está enfrentando. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente. O mundo inteiro está envelhecendo. As famílias resolveram ter menos filhos. No mundo inteiro isso está acontecendo. Tem gente que acha, não, é só num país ou no outro. Na Índia as pessoas continuam tendo menos filhos. Não é verdade. Na Índia também teve uma redução imensa. Todo mundo teve, uns mais, outros menos. E o Brasil foi um dos países que teve uma redução mais acelerada. Poucos países tiveram uma redução tão acelerada quanto o Brasil. Há 50 anos atrás, as famílias brasileiras tinham, em média, 6 filhos. Enquanto, por exemplo, uma família na Argentina tinha 3. Na França, não chegava nem a 3, era 2,8. Nos Estados Unidos, era 3,5. Hoje, o Brasil é 1,6, Argentina 1,9, França 1,9, Estados Unidos 1,8. Ou seja, países que tinham, em média, metade dos filhos que as famílias brasileiras tinham há 2 gerações atrás, hoje tem até um pouquinho mais do que o Brasil. Então, assim, e qual a consequência disso? A gente vai ter cada vez mais idosos. Vejam, no início do século, nós tínhamos 10 milhões e meio de idosos. Hoje, temos 23 milhões e 700, mais do dobro. E em 2070, quando quem está ingressando agora no mercado de trabalho vai estar se aposentando, vai ter 61 milhões, quase 6 vezes o que tinha no início do século. Quando essa pessoa nasceu, e agora, quando ela se aposentar, vai ter mais ou menos 6 vezes mais o número de aposentados. E gente contribuindo. Tinha 111 lá no início do século. Vai ter 113 potenciais contribuintes. Não é gente contribuindo, é potenciais. É a população em idade ativa. É potencial contribuinte. Ou seja, em idade ativa não necessariamente está trabalhando, e mesmo os que estão trabalhando, que é a população economicamente ativa, parte é informal. Então, o potencial contribuinte, num cenário muito otimista, seria esse. Num cenário realista, é metade disso. Mas vamos imaginar que todos em idade ativa contribuíssem. Em 2070, não ia chegar a 2 para 1. Então, veja, é uma conta que a gente olha para o regime geral, a gente fica muito preocupado, não fecha. E aí a gente tem uma vantagem no regime próprio. O regime próprio, ao contrário do regime geral, desde a emenda 20, iniciou um processo de capitalização, que é o que eu vou mostrar em relação, com um exemplo rápido aqui dos municípios da região. Depois eu volto aqui. Então, vejam que dos 8 RPPS aqui, todos eles têm um montante capitalizado, que chama aqui ativos capitalizados. Uns mais, outros menos.
Alguns regimes mais antigos, como, por exemplo, do Estado de São Paulo, ainda não iniciou o processo de capitalização. Vai começar agora. Então, vai ser uma luta muito maior para conseguir fazer essa transição de um regime de repartição para capitalização. O município de São Paulo começou há 4 anos, começou em final de 2021. Mas também um regime antigo, também está passando por uma transição pesada. Mas quanto mais cedo se cria a capitalização, menor, né, é esse desafio de equacionar a Previdência. Então, eu não trouxe aqui os gráficos, mas eu costumo mostrar o gráfico da evolução do déficit, do regime geral e de um regime próprio. O déficit do regime geral vai só crescendo em percentual do PIB ao longo, mesmo com a reforma fez com que o crescimento ficasse menor, mas vai continuar crescendo ao longo dos anos. Enquanto no regime próprio capitalizado, você tem um período aí até a década de 40 em que esse déficit vai crescendo, porque você está fazendo a transição de um regime para outro. A partir dali, ao invés da situação piorar, quando justamente você vai ter muito mais aposentados e pensionistas, você já capitalizou. Você já conseguiu guardar dinheiro para pagar a aposentadoria daquelas pessoas. E aí o déficit começa a cair. Chega no final do século com um regime totalmente equilibrado. E a gente olhando aqui o da região, como a maior parte são regimes não muito antigos, a situação não é tão crítica. Nós temos alguns com situação pior, outros com situação melhor. Né? Mas vamos pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar o exemplo de Taguarituba. Fez uma reforma há pouco tempo. Qual é o município aqui? Taquarituba. Isso. Não está aqui. Não tem ninguém aqui presente. Não. Então, esse era um bom exemplo, porque eles fizeram a reforma previdenciária, e, ao fazer a reforma previdenciária, o déficit caiu substancialmente. Vejam, eles tinham um plano de amortização do déficit que era de 6,5 milhões em 2025 e ia aumentando progressivamente até chegar a 8,1 milhões em 2050. Isso. Com a reforma, caiu a quase metade o aporte para a cobertura do déficit. Veja como foi positivo se fazer a reforma. Outro exemplo do município que tem uma situação, né, relativamente tranquila, né, é Itapeva. Itapeva também fez a reforma. Então, veja, ela tem um déficit atuarial de 257 milhões, e que esse déficit é coberto com alíquota extraordinária hoje de 3%, ano que vem vai aumentar para 6%, depois vai ficar em 9%. Mesmo somando com a alíquota ordinária, você tem aí 25% no cenário de maior alíquota. Não é uma alíquota tão alta, né, considerando que você tem um regime que vai estar sustentável no futuro, né, que vai ter dinheiro guardado para pagar as aposentadorias, diferente do regime geral. O regime geral estaria pagando um pouquinho menos desse limite de 9%, estaria pagando em torno de 22%. Provavelmente não 22, gente, corrigindo. 22 é o teórico, porque como você paga a contribuição patronal no que excede o teto, a tua alíquota real no regime geral é maior, depende do salário médio dos teus servidores. Mas acaba sendo, na prática, mais do que os 22, que é a teoria. Então, é um outro exemplo aí de quem fez reforma e que tem uma situação relativamente sustentável do seu regime. E aí podemos pegar um outro que tem uma situação um pouco mais difícil, que não fez a reforma, que é Ribeirão Grande. Ribeirão Grande tem um plano hoje com alíquota de 9,16%, que não é suficiente para equacionar o déficit. Ele vai ampliar, de acordo com a projeção do atuário, para 17%. Já dá uma alíquota total na casa aí de quase 35%. Temos situações de RPPS mais antigos que têm alíquotas muito maiores. Tem RPPS que, somando a alíquota normal com a extraordinária, passa de meia folha.
É uma situação bem crítica, mas desses aqui, Ribeirão Grande é o que eu vi que é uma situação mais complicada. Precisaria fazer a reforma. Então, vou voltar aqui para mostrar quais são as medidas previstas. Então, os regimes próprios eles são normatizados pelo Ministério da Previdência Social. Né? Existe a previsão constitucional, existe uma lei, a Lei 9717 de 1998, logo depois da emenda 20, e temos a Portaria 1467 de 2022, que normatiza todo o funcionamento dos regimes próprios. E ela prevê 4 possibilidades para equacionamento do déficit. Eu vou de baixo para cima. A primeira é fazer a reforma de benefícios, é adequar as regras de concessão, cálculo e reajuste dos benefícios. A gente viu, nesses exemplos que eu mostrei, o efeito de fazer a reforma. Ela joga o déficit a pouco mais, em média, reduz em torno de 40% a 45% do déficit. E, no entanto, vários municípios que têm regimes próprios ainda não fizeram as suas reformas. Essa medida é muito importante. E ela está alinhada com essa transição demográfica que eu mostrei. As pessoas estão vivendo mais, as famílias estão tendo menos filhos. A gente precisa adaptar as regras da Previdência à nova demografia que a gente tem no Brasil hoje. Não faz sentido a gente trabalhar com regras na época que o Brasil era um país jovem, que não é mais e vai ficar cada vez um país mais envelhecido. Então, a gente tem que cair na realidade e adequar as regras. Esse é o primeiro item de maior impacto. Fez a reforma, aí eu sugiro pular para o primeiro, que é mais ou menos o que fez Itapeva. Eu fiz a reforma, reduzi o meu déficit. Vamos ver o que é que vai sobrar de déficit que eu vou pagar com alíquotas, com plano de amortização, com alíquotas suplementares. Ficou uma alíquota razoável? No caso aqui de Itapeva, ficou 3, 6, depois 9. Suficiente. Quer tentar reduzir um pouco mais essa alíquota? Aí eu sugiro passar para o terceiro item, aportes de bens, direitos e ativos. Por exemplo, aportar imóveis. Agora, esse aporte tem que ser feito de forma criteriosa, e a portaria dá toda uma orientação de como isso deve ser feito. E aí você pode reduzir mais um pouquinho. É um regime envelhecido que tem um déficit gigantesco, por exemplo, do Estado de São Paulo ou do município de São Paulo. Essas 3 medidas juntas não serão suficientes, ainda vai sobrar um déficit muito grande. Aí, nesse caso, se parte, só nesse caso, para a segunda medida, que é a segregação da massa. O que é isso? Nenhum dos 8 aqui tem segregação da massa, porque são regimes mais jovens, que têm déficits menores, mais viáveis de ser equacionado com outras medidas. Segregação da massa quer dizer que você vai fazer uma capitalização parcial. Eu vou dividir os meus segurados em 2 fundos. Uma parte vai ficar no fundo capitalizado, que vai ter equilíbrio financeiro atuarial, e vai ser o fundo permanente, os futuros servidores que ingressarem vão ingressar nesse fundo, e vou ter um fundo em repartição no modelo antigo, no modelo do regime geral, porém em extinção, não entra mais ninguém dele, e na medida que as pessoas forem morrendo, esse fundo vai se extinguindo. Qual o problema desse modelo? Ele vai demorar muito tempo a ficar equilibrado, mas, diante de um déficit grande, acaba sendo a única solução. Então, resumidamente, essas são as medidas, e eu ainda sugiro algumas medidas suplementares, aí é caso a caso. Por exemplo, um município tem dificuldade de cumprir o mínimo de gastos em educação. É uma medida que é viável, que ajuda a equacionar o déficit, com despesa, com receita carimbada, né, receita carimbada da educação, é que você criar uma alíquota adicional para patronal, você não tem nenhum custo para o servidor, mas é patronal, sobre as aposentadorias especiais, que uma delas é a de professor, que é a categoria de maior custo dentro dos municípios. E, com isso, você consegue pagar uma parte do déficit com receita carimbada e não com receita livre, que é a receita de onde vem, normalmente, a contribuição patronal para a Previdência. Uma outra medida, melhorar a compensação previdenciária, ou fazer auditoria de folha, isso é uma medida de gestão. Reduzir taxa de administração, se for viável. Para municípios de pequeno porte é difícil, porque você não tem uma escala muito grande.
acaba que a taxa de administração fica sendo grande mesmo, mas alguns municípios de médio e grande porte, se melhorarem seus processos, podem ter um custo menor de gestão, consequentemente reduzir a taxa de administração, e é mais dinheiro que vai para o Fundo Previdenciário e reduzindo o déficit. E, por fim, ampliar a idade de aposentadoria dos futuros servidores. Tá? Por conta dessa transformação demográfica, os futuros servidores vão viver mais e vão viver num contexto de um país muito mais envelhecido. Aqueles que vão entrar agora, eles já vão ter um ganho de estar num regime equilibrado. Enquanto quem está no regime geral tem um cenário muito, digamos assim, muito preocupante em relação a que eles vão, de fato, ter uma aposentadoria digna no futuro. Eles estão pagando hoje a aposentadoria de quem contribuiu no passado, mas cá entre nós, não tem uma perspectiva muito boa de que vai ter dinheiro para pagar suas aposentadorias no futuro. Já no regime próprio, não. Regime próprio capitalizado, ao contrário. A gente tem uma expectativa muito segura de que não vai faltar dinheiro para pagar suas aposentadorias no futuro. Então, seria bem justo que ele se aposentasse um pouco mais tarde nesse sistema em que ele está entrando, um sistema muito mais seguro. E isso tem efeito de redução do déficit. Por quê? Se essa geração futura vai se aposentar mais tarde, ela vai ser superavitária, ela vai ter um custo menor do que a geração atual. E isso implica em redução do déficit, e isso está regulamentado naquela portaria que eu falei do Ministério da Previdência, portaria 1467. Bom, pessoal, em linhas gerais, eram esses os pontos que eu tinha a falar. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguém de regime próprio, ou alguma dúvida de regime geral, precatório, desvinculação, qualquer um desses temas que a gente falou aqui, eu estou à disposição para a gente tirar as dúvidas. Raquel, acho que todo mundo entendeu tudo, viu? Que bom, nunca vi isso. Ou entenderam perfeitamente, ou está todo mundo com medo de fazer a pergunta para o professor aqui, que ele põe medo, né? Que é uma sumidade no assunto. Mas, gente, a hora de tirar dúvidas é agora. Alguém? Eu levo. É só a questão dos agentes comunitários de saúde, né? Nós, em Itaoca, mudamos para o regime estatutário, mas no regime geral, né? Aposentadoria, né? No caso, eles aposentando, a gente não vai ter custo nenhum, né? Só fazer outro concurso e contratar. Então, vamos lá. Em relação aos agentes comunitários, os municípios que têm regime próprio, a conta, quem vai pagar é o município. Nos que estão no regime geral, a conta quem vai pagar é a União. Então, no teu caso, tá tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Aproveita que o professor está aqui, hein? Depois eu vou perguntar para ele quantos anos eu vou me aposentar, mas é em off. Obrigada pela sua palestra tão esclarecedora, tão complexa e tão completa. Obrigada. Obrigado.